Iniciaremos agora as aulas, de morfologia e fisiologia do cafeeiro. Em primeiro lugar, vamos entender os termos morfologia e fisiologia do cafeeiro. Então, morfologia do cafeeiro seriam todos os órgãos em suas formações corretas, folha, ramos, raiz, flores e frutos, com todas as suas funções diferenciadas. E em relação à fisiologia, é todo o funcionamento da planta, desde a fase de embrião até o momento que esse fruto vai ser colhido. Então, essa é a fisiologia da planta. E o termo fisiologia, além de significar funcionamento, é um termo de extrema importância na cafeicultura, porque é a partir daí que nós conseguimos fazer todo o manejo da lavoura. Então tá, mas quais manejos seriam esses? O plantio, qual seria a forma mais adequada de plantar esse café? A condução em relação à adubação, ao manejo de pragas e doenças, como que o cafeeiro se adapta melhor a algumas condições climáticas, E além disso, em relação ao desenvolvimento e ao equilíbrio nutricional, isso é de extremamente importância. O cafeeiro, o que é cultivado aqui, ele é da espécie arábica, coffea arábica, que na verdade, a nível mundial, são duas espécies de coffea que são plantadas no mundo, a coffea arábica, plantada em regiões de altitude mais elevada, e a coffea canephora, plantada em regiões de altitude menos elevada. Aqui na região sul de Minas Gerais, o cafeeiro que foi implantado há anos atrás e que fez da nossa região a maior produtora e exportadora mundial de café é o coffea arábica. Na verdade, com características bem diferentes do canephora. É uma planta que, em condições naturais, a origem dela, na região de Cafa da Etiópia, esse cafeeiro ele não é conduzido da maneira como nós conduzimos aqui, ou seja, a pleno sol. Ele é conduzido em condições sombreadas. Aqui no Brasil é um dos poucos países do mundo onde 98% das lavouras são conduzidas a pleno sol. Então, quer dizer, é lógico que comparando uma lavoura que foi conduzida a pleno sol e uma lavoura sombreada, como a origem do café lá na Etiópia, é claro que em termos fisiológicos e morfológicos as características da planta são bem diferentes. Uma característica extremamente importante que nós devemos observar, que é muito comum falarmos que o cafeeiro arábica ele é bianual, ou seja, ele produz a cada 2 anos. Então, um ano ele produz muito, o outro ano ele produz pouco. Tá, é uma característica do cafeeiro quando ele é produzido a pleno sol. Só que tem um detalhe, a origem do café não é essa. Então, quando nós pegamos a origem real do café sombreado, o cafeeiro ele não tem essa fisiologia. O ideal é que ele todos os anos produziria a mesma coisa. Como o homem mudou totalmente a forma de cultivo, trouxe o café das regiões sombreadas da Etiópia para ser cultivado a pleno sol, e desde 1727, quando o café chegou aqui no Brasil, é dessa forma que ele vem sendo conduzido. Então o café passou a ser trabalhado de uma maneira diferente, ou seja, as folhas elas diminuíram de tamanho. Um café a pleno sol ele tem a área foliar menor, as folhas são menores. Então, vai entender por quê. Num café sombreado, uma característica da folha, a folha é menos densa, ou seja, ela é mais fina, porém ela é maior. Por quê? Ela precisa desenvolver mais em sombreamento, porque precisa aumentar a área foliar dessa folha para que ela absorva maior luminosidade. Então, essa é a diferença entre um café a pleno sol e o café sombreado. Isso é uma parte morfológica, uma característica da folha. Só que em termos de funcionamento da planta, isso modifica muito, principalmente em relação ao crescimento de um ramo e à produção de frutos. Então, a partir desse momento, nós vamos entender a morfologia do cafeeiro e como que essa planta vai desenvolver ao longo dos anos, Bom, em primeiro lugar, nós estamos aqui numa área didática, num laboratório didático de café do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Essa lavoura aqui é uma lavoura de café cultivar Rubi. Ela tem 13 anos e, por incrível que pareça, vocês podem observar que a distância entre uma linha e outra, ela está bem grande. Na verdade, exatamente onde eu estou aqui tinha outra linha de café. Então, com o passar do tempo, o que foi ocorrendo? Era um café adensado, ou seja, a distância entre as